Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo. É uma grande honra ter você aqui na nossa companhia. Estamos estudando aqui no nosso canal a Palavra de Deus. Aqui no Ensine Palestra nós temos o estudo sistemático da Bíblia Sagrada. Nós estamos trabalhando com a revista Lições Bíblicas, o guia de estudos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que no tema do quarto trimestre traz o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. O comentarista do trimestre é o pastor, teólogo Helenay Cabral. E nós vamos juntos para mais uma lição aqui no canal Ensine Palestra. Vamos trabalhar hoje a lição número 7. Já estamos praticamente na metade do nosso trimestre. E é muito bom ter a sua companhia, é muito bom ter você conosco. Venha conosco, vamos juntos para mais um estudo da Palavra de Deus aqui no Ensine Palestra. A lição de hoje é a lição número 7. Paulo, o plantador de igrejas. Na nossa revista nós temos o nosso texto áureo, nós temos a nossa verdade prática, nós temos a nossa leitura diária e também nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que nesta semana encontra-se na carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 ao 9. Depois, no livro de Atos, capítulo 13, versículos 1 ao 3. Ainda em Atos, capítulo 16, versículos 1 ao 5. E ainda em Atos, capítulo 16, versículos 9 e 10. Então, nós não vamos fazer leitura, é uma leitura muito extensa, mas primordial, para que você tenha compreensão do assunto a ser tratado na nossa lição. Então, nós convidamos você para que, ou na sua revista, ou na sua Bíblia, faça essa leitura, faça a leitura dos textos que nós estamos colocando aqui na tela para que você possa, assim, ter um pano de fundo para a lição de hoje. O nosso primeiro tema, Paulo, o desbravador, sob uma gloriosa obrigação. Primeiro ponto, Paulo, o desbravador. Segundo ponto, uma gloriosa obrigação. Terceiro ponto, plantação de igreja, uma parceria. Paulo, o desbravador. Desbravador é aquele que pega um terreno onde não se tem nada, um terreno arenoso, um terreno onde não se cultiva a terra e passa-se a cultivar uma terra e passa-se a fazer daquele local um local propício para o Evangelho. Paulo fazia isso e fazia muito bem pela ação do Espírito Santo. Aqui fala também sobre uma gloriosa obrigação. E aqui obrigação, por favor, não entenda que Paulo fora obrigado por Deus, que Paulo fora colocado como obrigação, como cargo, como jugo nos seus ombros, fazer igrejas, pregar o Evangelho, evangelizar. Paulo considerava isso uma obrigação, mas uma obrigação de coração, uma obrigação sincera, uma obrigação de alguém que ama a palavra de Deus, de alguém que ama o Evangelho, de alguém que é apaixonado por Jesus Cristo e sente mais do que compelido, ele sente-se obrigado a fazer algo, obrigado a transportar este amor para outras pessoas, obrigado a levar a palavra de Deus para outras pessoas. Daí a expressão que o pastor Helenay usa, uma gloriosa obrigação. Os apóstolos, vamos recapitular um pouquinho, vamos voltar um pouquinho no tempo para nós entrarmos então no assunto de hoje. Os apóstolos entendiam que seria melhor para preservar a vida de Saulo, tirá-lo de cena, tirá-lo ali de Jerusalém. Ali em Atos capítulo 9, 30, nós lemos: sabendo porém os irmãos, o acompanharam até Cesareia e enviaram-o a Tarso. Saulo ele fica cerca de 10 anos recluso na sua cidade natal. Saulo fica cerca de 10 anos ali em Tarso. E ali em Tarso, a família dele, a família de Saulo, ficou atônita. Porque eles viram sair dali, imagine, um homem que estava com uma grande missão pela frente, a sua família estava esperando muito de Saulo, a sua família tinha uma grande perspectiva com ele. Eles viram sair dali de Tarso um homem
e recebiam outro totalmente às avessas. Quando ainda menino, Saulo saiu de casa, foi para Jerusalém e lá aprendeu aos pés dos maiores mestres. O maior mestre da época, Gamaliel, ele foi o tutor, ele foi o ensinador, ele foi o mestre de Saulo. A família pensava que na sua volta ele viria ostentando o título de rabino. Todos que conheciam o menino Saulo acreditavam nessa possibilidade. Porém, agora está de volta Saulo. Não um rabino, não um líder religioso, como a sua família esperava reencontrá-lo, mas um homem odiado pelos líderes religiosos, pelos líderes judaicos, um homem temido, um homem repelido pelos adeptos da nova seita que ele estava perseguindo. Um homem enviado pelos apóstolos como plano para salvar a sua vida. Saulo estava de volta, mas não como um vitorioso, mas sim como um fugitivo. E trazia na sua bagagem vergonha para toda a sua família. Segundo Charles Ferguson, os rabinos mais velhos, invejosos da sua capacidade, certamente o advertiram a não falar contra as regras. É possível que em Tarso, diante da porta da sua própria sinagoga, ele tenha sido chicoteado em público, fato que mais tarde ele haveria de mencionar ali na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Saulo estava, entre aspas, preso ali em Tarso. Preso pelas circunstâncias. Não poderia ir até Damasco, não poderia voltar a Jerusalém. Mas no deserto da Arábia, onde ficou por 3 longos anos, aprendeu muito com Jesus, que certamente o ensinara a ter paciência, que certamente o advertira o quão difícil, quão penosa seria a sua missão. Saulo sabia que aquele recuo estratégico, que aquele voltar para trás, seria uma estratégia e fazia parte de todo o processo que seria o seu ministério. O mesmo autor, Charles, ele fala que Saulo talvez necessitasse desse tempo para fortalecer-se, para descobrir o segredo de esperar pacientemente no Senhor. Ele tinha uma missão, mas segundo o autor, lhe faltava a oportunidade. Veja só, muito provavelmente ali em Tarso, Saulo voltou ao seu ofício de fazedor de tendas, pois aquele era o negócio da sua família. Sua família, eles trabalhavam com tendas. Segundo muitos historiadores, era uma família abastada que tinha esse ofício. Mas indiscutivelmente, Saulo, ele ali em Tarso, pregou, ele ali em Tarso testemunhou, ele ali em Tarso, para quem quisesse ouvir, ele falava sobre a linda experiência que tivera ali na entrada de Damasco. E para quem quisesse ainda continuar ouvindo ele estava disposto também a falar sobre um período que passou ali no deserto. É claro que ele ocultava alguns detalhes que só diziam respeito a si mesmo e a experiência maravilhosa que teve com Jesus Cristo ali. Saulo estava ali em Tarso, mas ele não ficaria por muito mais tempo ali. Era um período sabático que ele precisava atravessar na sua cidade. Nós estamos chegando agora ao nosso segundo tópico, Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Aqui nós temos outros 3 tópicos, ou melhor, outros 3 subtópicos. Primeiro, uma igreja missionária. Segundo, a primeira viagem missionária. Segundo, a segunda viagem missionária. Mas como era Antioquia? Antioquia da Síria foi o lugar onde a primeira igreja não judaica, não samaritana, se estabeleceu firmemente. Ali começa a obra de Deus com força entre os gentios e o mundo de fala grega.
O movimento em Antioquia cresceu tanto que a igreja mãe, ali de Jerusalém, resolveu investigar o que estava acontecendo por lá. Os apóstolos entre si deliberaram sobre o assunto e resolveram enviar para lá um emissário para se apropriar pessoalmente das informações para medir a situação da igreja de lá. Eles queriam um termômetro do que estava acontecendo lá em Antioquia. Então eles queriam em loco saber o que estava acontecendo ali, principalmente quanto às rumorosas notícias de conversões de muitos gentios. Quem foi escolhido? Barnabé. Barnabé fora escolhido para essa missão. Ele era alguém considerado de mente aberta, ele gozava de absoluta confiança dos demais. E o emissário Barnabé, ele elaborou um verdadeiro dossiê sobre o que estava acontecendo ali em Antioquia. O que Barnabé fez ali em Antioquia? Ele ouviu atentamente os argumentos dos gentios, ele ouviu os argumentos dos judeus, e ele viu que os gentios, muitos deles, embora sob a contrariedade da família, que não aceitava que eles professassem essa nova fé, mesmo com a família sendo contrária e até perseguindo eles, eles abraçaram a fé em Cristo. Eles foram desprezados para a sua própria gente, mas ao mesmo tempo eles regozijavam-se pela salvação. Então aqueles homens gentios que estavam aceitando a Cristo também estavam pagando um preço, que era o preço da rejeição, o preço da humilhação, o preço do abandono para servir a Cristo. Como Barnabé iria dizer para eles que eles não deveriam converter-se a Cristo? Ora, o evangelho até então, ele estava restrito aos judeus, mas ele precisava ser ampliado. Ele precisava ser descortinado para os gregos, para os demais povos, porque o evangelho ele é universal e ele precisava universalizar-se. Ele precisava sair do meio judeu e precisava se espraiar. Ele precisava ganhar terreno. Ele precisava ganhar uma nova proporção. E Barnabé estava testemunhando que ali em Antioquia isso estava acontecendo. Então Barnabé faz um discurso ali e reconhece a conversão daqueles novos irmãos. E ainda mais, os encoraja a permanecerem fiéis, embora as tribulações, embora as lutas, embora as perseguições, que eles fossem cada vez mais fiéis em seus desígnios de servirem a Cristo. Barnabé tinha o entendimento que aquelas pessoas que, embora não fizessem parte do povo judeu, agora estavam sendo aceitos como povo de Deus. E houve naquela igreja grande prosperidade espiritual. Barnabé então sai dali e vai até Tarso encontrar-se com Saulo, porque Barnabé sabia que Saulo tinha um grande potencial e poderia ajudar na evangelização ali naquela cidade. E Barnabé leva Tarso para Antioquia. Lá eles ficam por um ano inteiro reunindo-se com a igreja. Barnabé e Saulo eles ensinam a muitos ali em Antioquia. Os seguidores de Cristo são chamados do caminho ou nazarenos. E ali em Antioquia eles recebem o título de cristãos. Ali em Antioquia eles passam a ser chamados de cristãos para nominar os seguidores de Cristo. A nossa lição de hoje também trata sobre as viagens missionárias de Paulo. Nós não vamos aqui no vídeo falar sobre elas, mas nós vamos deixar na descrição do vídeo. Eu vou deixar na descrição do vídeo o itinerário de cada uma das 3 viagens missionárias de Paulo e também os principais acontecimentos em cada uma delas. Então você está convidado a, depois de assistir o vídeo, ir lá na descrição do vídeo e fazer leitura, para que você possa, como aluno, ter as informações, ou como professor, como professora, você possa levar para a sala de aula de seus alunos. É bem interessante. Então, também eu quero pedir para você, se está gostando do vídeo, se está sendo útil para você, inscreva-se no canal, participe da nossa comunidade, faça o seu comentário, faça a sua percepção através do seu comentário, o que você está achando do vídeo, o que você está achando do nosso trabalho. Isso é muito importante para nós. Dê uma passadinha ali
no canal, na capa do canal ali, e você também poderá assistir as playlists aqui do nosso canal. Temos algumas playlists aqui com vários estudos de trimestres anteriores, então estamos felizes em ter você aqui e mais felizes em ter você participando mais efetivamente aqui do nosso canal, aqui da nossa comunidade. Também pode entrar em contato conosco através do e-mail que também está ali na descrição. Bom, vamos então ao nosso terceiro tópico, características de um plantador de igrejas. Primeiro subtópico, motivado pelo chamado. Segundo, experimentado no deserto da vida. Terceiro, a igreja segundo as Escrituras. Paulo é o modelo e referência. Excetuando Jesus Cristo, que é o maior de todos, Paulo é o personagem mais importante do Novo Testamento. Imagine o Novo Testamento sem as 13 epístolas de Paulo. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são de Paulo. Quase metade. E se nós aceitarmos, como alguns irmãos de outras linhas teológicas aceitam, que Paulo ele é o autor da carta aos Hebreus, então metade do Novo Testamento será paulino. Mas nós não vaticinamos isso, porque a Bíblia não fala que Paulo é o autor do livro dos Hebreus. Há uma grande cogitação acerca do assunto, mas não existe um consenso. Já não existiu o consenso quando foi fechado, né, o cânon sagrado, então nós não podemos também aqui bater o martelo e dizer que Paulo é assim o autor aos Hebreus. Nós não sabemos disso, por isso que nós, quando nos referimos à carta aos Hebreus, nós dizemos segundo o autor aos Hebreus, porque nós não temos certeza se Paulo realmente foi ou não o autor da carta aos Hebreus. Aliás, você poderia deixar no seu comentário o que você acha. Você que leu Hebreus, você que leu as cartas paulinas, você acha que Paulo é o autor da carta aos Hebreus? Escreva no seu comentário, eu gostaria de ler a sua opinião. Mas Paulo foi referência como aluno. Desde a sua mais tenra idade, até então chamado Saulo, foi identificado como um promissor estudioso da lei. Um promissor estudioso do costume judaico. E não decepcionou. Ao ir para Jerusalém, ele aprendeu aos pés de Gamaliel e foi o seu aluno mais promissor. Saulo era respeitado pelos líderes religiosos que viam nele uma promissora promessa para a ascensão à liderança judaica. Aquele homem, segundo o pensamento de seus líderes, de seus pares, seria um grande líder judaico e um promissor integrante do Sinédrio. Saulo foi um modelo de servo. Ele soube esperar pacientemente no deserto e posteriormente ali em Tarso, a sua terra natal, para fazer a grande obra para a qual Deus o havia designado. E mesmo no período de espera, ele pregava, ele evangelizava, ele ensinava e via a conversão de muitos. Quando empreendeu com Barnabé, por ordem divina, a sua primeira viagem missionária, ele era um auxiliar de Barnabé. Porque o texto fala Barnabé e Saulo. O Espírito Santo falou, escolhei-me Barnabé e Saulo. Barnabé era o líder da expedição e Saulo era o seu colaborador. Mas Saulo não se importava com isso, pois o que interessava era fazer a obra para a qual ele foi chamado. Paulo também foi um grande referencial como missionário, enfrentando os mais diversos perigos e condições adversas. Paulo empreendeu suas viagens missionárias com o intuito de alargar a faixa de atuação do Evangelho, pregando para judeus, pregando para gentios. Ele viu sua mensagem ser rejeitada por alguns, ser aceita por outros. Alguns aceitaram, alguns perseguiram, alguns elogiaram, alguns o apedrejaram, mas não deixou de pregar. Não deixou de evangelizar, pois sabia da importância daquelas viagens para o ensino progressivo do Evangelho. Paulo foi um grande mestre. Ele ensinava e tinha um prazer em distribuir o conhecimento. Ele queria que todos aprendessem sobre Jesus Cristo, sobre a salvação. Ele sentia prazer em fazer discípulos, dos quais aqui merecem menção Timóteo e Tito, dois de seus promissores discípulos. Ele procurava fazer tudo. Paulo procurava fazer tudo que estava à disposição para ajudar os seus alunos. Paulo foi um grande referencial como líder. Ele sabia quando iniciar um trabalho
e partir para uma nova jornada. Sabia iniciar e sabia deixar o trabalho para uma nova jornada. E esse ciclo repetiu-se várias vezes. Ele chegava, plantava uma igreja, apacentava, ensinava os membros da igreja, treinava líderes, deixava-os cuidando da igreja e partia, saía para novas empreitadas, para novas investidas missionárias, deixando líderes ali. Paulo fazia discípulos, fazia liderados, fazia líderes, liderados por ele enquanto estava ali. E após ele, eles lideravam a igreja com tudo aquilo que Paulo havia os ensinado. Para encerrar, nós todos temos modelos referenciais de pessoas que admiramos, de pessoas nas quais nós nos espelhamos. Mas lembre-se, você também pode ser admirado. Você também pode ser admirada. Nós também podemos servir de modelo para alguém. Talvez alguém esteja olhando para você. Talvez alguém esteja reparando em você, no seu jeito, nas suas atitudes. Talvez alguém esteja olhando para você e tendo você como modelo. Sirva de modelo. Como aluno, como aluna, aprendendo, pesquisando, vasculhando, peneirando, buscando, baixando a cabeça, usando o tempo tão precioso e tão escasso que você tem para aprender. E depois de aprender, transmitir este conhecimento. Depois de aprender, multiplicar essa aprendizagem. Mas, sobretudo, nunca perca a condição de servo. Nunca perca a condição de serva. De alguém que, tendo o conhecimento nas mãos, tendo o talento nas mãos, está com esse talento, está com esse conhecimento, pronto para ensinar, pronto para ajudar, pronto para fazer discípulos, como Paulo fazia. Fazer discípulos, exatamente. Tenha em você essa responsabilidade de discipular. Tenha em você essa responsabilidade. Aliás, nós vamos falar na próxima semana sobre esse assunto. Na próxima semana esse assunto vai cair como uma luva aqui no nosso canal, onde nós estaremos estudando sobre discipular, sobre falar, sobre evangelizar de uma forma mais pragmática. Então, estude, aprenda e transmita conhecimento. Estude, aprenda e leve o seu conhecimento adiante. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco. Foi uma grande honra, um grande prazer ter a sua companhia. Vamos juntos a cada semana, aprendendo cada vez mais aqui no canal Ensino Palestra para a honra, louvor e glória do nosso Deus. Toda quarta-feira, 8 da noite, o vídeo da Semana Classe Adulto. Toda quinta-feira, 8 da noite, vídeo da Semana Classe Jovem. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.